Olha só, o mês de junho alerta para conscientização e combate à violência contra os idosos. São várias as maneiras em que esses idosos sofrem violência. Alguns apanham fisicamente, alguns sofrem torturas psicológicas, abusos financeiros, torturas emocionais. Aqui em Joinville, olha só essa informação, mais de 140 denúncias foram registradas nos primeiros meses desse ano aqui de 2023. E aí tem os idosos que são abandonados, alguns sofrem por conta da negligência. Essas são as principais denúncias. E o município recebe todas essas denúncias e faz uma avaliação, porque, meu Deus do céu, a gente tem que pensar que para nós estarmos aqui, os nossos pais precisaram envelhecer, né? Eu costumo falar isso para minha mãe, falar isso para o meu pai. Falo, olha, para eu estar aqui, vocês precisaram envelhecer, então é a nossa missão cuidar de vocês. Só que não é todo mundo que pensa assim. E, infelizmente, muitos que precisam de ajuda, que precisam de acolhimento, acabam sofrendo. Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu queria que você escrevesse aqui para mim, 988846107. Como que você pensa sobre envelhecer? Sobre quem vai cuidar de você ou sobre como você cuida de quem você está ao lado, ou talvez está a longa distância, média distância, mas que cuida também, que são seus pais, seus avós ou até bisavós. Manda a sua opinião enquanto a gente assiste a essa reportagem, que é um alerta muito importante. Vamos ver. Criado em 2003, o Estatuto do Idoso definiu princípios da proteção integral e da prioridade, além dos principais direitos e os deveres da sociedade, da família e do poder público com as pessoas com mais de 60 anos. Na época, o Brasil tinha 15 milhões de idosos. Hoje, são mais de 31 milhões. Com isso, problemas que envolviam abandono, discriminação, negligência, violência física e psicológica e abuso financeiro contra os idosos foram criminalizados e passíveis de punição. No primeiro trimestre deste ano, as violações de direitos humanos contra pessoas idosas alcançaram 7.400 registros em Santa Catarina. O número é 56% maior se comparado com o mesmo período de 2022, quando foram contabilizadas 4.700 violações. Em Joinville, 356 denúncias foram registradas em 2022. De janeiro a abril deste ano, já são 147, sendo que 86 vítimas precisaram ser retiradas das famílias e acolhidas pelo município. Dependendo do caso, é feito o boletim de ocorrência, a delegacia é acionada, o Ministério Público é acionado. Então, por vezes, a gente tem que retirar o idoso da família, né? E às vezes o abuso patrimonial é tão grande e a negligência e a violência mais ainda, que esse idoso ele tem que ser retirado pelo Ministério Público, às vezes com a polícia. Então é muito grave, né? 73% das denúncias feitas na cidade são de abandono e negligência, seguido de 49% de violência psicológica e 30% violência patrimonial. Os dados são da Secretaria de Assistência Social. Esse idoso que ele já está com o seu direito violado, então ele vem para nós em forma de denúncia muitas vezes, por vezes até com demanda espontânea, né? O próprio idoso vem buscar auxílio, mas de um modo geral, geralmente através de denúncia da própria comunidade. Então, esse idoso ele chega, a gente faz todo o acolhimento dele, identifica as demandas. São casos assim que a gente precisa dar uma atenção e Joinville tem se debruçado, principalmente em parceria com o Conselho do Idoso, que fez o diagnóstico da pessoa idosa do município de Joinville, que é justamente para a gente ter acesso a essas informações, para melhorar enquanto política pública e chegar exatamente aonde esse usuário está aí que ele mais precisa, né? Fabiana acredita que o aumento das denúncias são resultado dos trabalhos de educação e conscientização realizados pelo município, tanto com os idosos para que conheçam seus direitos e identifiquem violações, quanto com as famílias e a sociedade de modo geral. A denúncia pode ser feita de forma anônima pelo Disque 100 ou diretamente no Centro de Referência de Assistência Social, conhecido como CREAS. A gente conseguir levar para esse idoso, né, para essa família, ou às vezes a família por negligência, por truculência também, né,
não percebe que está violando o direito daquele idoso. Então, é um processo que é educativo também. Para a gente conseguir que esse idoso tenha uma saúde, a gente também tem que proporcionar autonomia, empoderamento, porque um idoso com 60 anos, né? Então, assim, nossa, ele tem uma vida longa, né? E eu digo assim, a gente tem que proporcionar o maior número de acesso para ele na comunidade, para que ele se sinta também empoderado e não fique daqui a pouco doente, enfim, né? Por falta de acesso também. Olha, quem é pai sabe, o filho da gente fica com uma febre, uma gripe, a gente não dorme, a gente não tem paz. E aí quando você chega na velhice, você é abandonado pelo filho que você cuidou. Estou falando de quem cuida, tá? Estou falando daquele pai dedicado, que cuida, que ama os seus filhos e que não recebe isso em troca. Não que a gente vá fazer alguma coisa pensando em algo em troca, mas é o exemplo, né? É a vontade de querer estar junto, de ter empatia, de ajudar, de auxiliar. Eu gostei muito da reportagem porque ela é um alerta e é uma pena saber que tem muita gente que tem coragem ou talvez que tem essa covardia de fazer isso com os nossos idosos.